Bom dia, meu nome é Eduardo Correia, sou faixa preta de Jiu-Jitsu da academia do professor Ian Bering. Hoje estou aqui no encargo de falar sobre regras do tatame para buscar adquirir o grau de professor. Como tudo na vida, existem regras para que a sociedade desenvolva de uma forma melhor, sem conflitos. E no jiu-jitsu não poderia ser diferente. Então, existem regras dentro da modalidade, aonde elas visam um clima, um ambiente mais harmonioso e para que o professor possa desenvolver a aula de uma maneira com mais eficácia. Porque se todo mundo no tatame fosse fazer aquilo que melhor lhe conviesse, isso aqui ia se tornar uma anarquia, o professor não ia ter mão, não ia ter comando e a aula ficaria prejudicada. Por que regras do tatame e não regras no tatame? Porque algumas regras que a gente tem, elas já começam do lado de fora do tatame, tá? Então, a gente pode, inclusive, levar isso para a vida. Antes de entrar nas regras propriamente ditas, eu andei lendo um pouco sobre o que é a reverência japonesa ou oriental, né? Porque ela é praticada por vários países na Ásia, como Japão, China, Tailândia e as Coreias, aonde isso é feito não só dentro da arte marcial, né? Que a arte marcial ela trouxe para si, né? Esse respeito, mas também é praticado na rua. Então eu fui procurar saber, né, por que isso é feito. A reverência, que tem o nome em judô de Shomi-nerei, ela é uma saudação social, aonde a pessoa pode fazer para uma outra ou para símbolos, um quadro com uma fotografia, uma estátua, também se faz uma reverência, tá? E ela tem um cunho de, dependendo das circunstâncias, de respeito, de gratidão, de pedido de perdão. E dependendo do contexto, ela pode ser feita em pé ou ajoelhada. Existem três tipos de reverência: a formal, a informal e a muito formal. As pernas, em todas elas, são feitas, quando em pé, corpo ereto, do quadril para cima, as costas eretas, você só vai inclinar para frente, abaixando a cabeça e os olhos. Quanto mais tempo demorar na reverência e quanto mais inclinada for, maior é o seu grau de intensidade. Então, entre amigos, isso tanto no Japão como nos demais países, um olá, um muito obrigado é feito com uma reverência informal, com uma inclinação de até 15 graus. A reverência formal, ela tem uma inclinação maior, de até 30 graus. E ela é praticada geralmente no âmbito profissional, em reuniões, tá? com clientes. E a muito formal é naquelas situações mais raras, mas que acontecem, onde uma conduta humana geralmente faz com que há uma perda de uma vida, e aí ela é feita de joelhos e toca-se a cabeça no chão e assim permanece por algum tempo, demonstrando então um pesar muito grande, um respeito muito grande, um pedido de desculpas muito grande. Então tudo vai depender da intensidade. Quanto mais inclinada e mais demorada, mais carregada de sentimento ela é. No jiu-jitsu, ela é praticada quando a gente entra e sai do tatame, nas competições esportivas, quando começa e termina uma luta, dentro da academia também, quando começa e termina uma luta, e para cumprimentar os praticantes. Com os homens, os braços são esticados e a mão é colada ao lado do corpo. Com as mulheres, os braços são esticados, mas a mão é aqui na frente. Essa é uma diferença que eles também fazem. Todo praticante que visa fazer jiu-jitsu, nesse caso, principalmente as mulheres que têm cabelo comprido, usa-se um elástico. Nada de presilhas de metal ou de plástico na hora de treinar, porque pode machucar o colega de treino. Unhas das mãos e dos pés
sempre aparadas, obviamente também para não lesionar o colega de treino. Procurar ser pontual, máximo de tolerância de atraso 10, 15 minutos, e de preferência quando chegar justificar para o professor porque chegou atrasado. Como eu disse, essas regras são regras que a gente tem que usar, inclusive, no cotidiano, fora do tatame, né? Principalmente a pontualidade. Por isso que eu dei o nome regras do tatame. O kimono amarrado, devidamente amarrado, sem rasgo, limpo. Nunca tirar o kimono durante a aula. Ao entrar no tatame, cumprimentar. Ao sair do tatame, cumprimentar. Quando eu falo cumprimentar, é reverência. Chegou atrasado, pedir permissão antes ao professor, autorização para o professor para entrar. Quando chega no horário, é permissão, faça reverência. Chegou atrasado, não interrompe a aula no momento oportuno. Professor, sensei, autorização para entrar. E aí entra. Rash guard ou camisa por dentro. Tá com tosse, tá resfriado, tá com alguma doença que é transmissível, não venha treinar nesse período para não contaminar os demais. Chegou um faixa preta no tatame, dirija-se a ele e o cumprimente. Aos demais praticantes, o cumprimento é por ordem decrescente de faixa, sempre num ambiente respeitoso. Não conversar durante a aula de outros assuntos que não seja jiu-jitsu. Não interromper o professor quando ele estiver explicando uma aula, um golpe, uma posição. Tem dúvida? Espera terminar, levanta o dedo, pede autorização para o professor para tirar dúvidas e explica. Nunca conteste o professor na frente dos alunos. Tem dúvida? Quer conversar algo mais particular? Chama o professor num canto e conversa com o professor. Entrou no tatame, descalço. Saiu do tatame, coloca o chinelo ou o calçado. Entrou no banheiro, nunca descalço. Imagina, entrar no banheiro descalço e depois vir treinar e esfregar o pé no adversário. É inconcebível. A gente não deve se vangloriar também ao finalizar um colega de treino. A gente deve manter a humildade, deixar o orgulho e a vaidade do lado de fora. Aqui dentro a gente tem que trabalhar as nossas deficiências e procurar lapidar o espírito para cada vez mais ser um homem de bem, uma pessoa de bem. Não usar brincos, colares não é arco, né? Na cabeça, anel, piercing. E a aula começa em pé, chegou o ambiente, todo mundo em pé, o cumprimento é em pé. Um professor está dando aula já ajoelhado, ou então chegou, está todo mundo ajoelhado. Nós devemos manter o mesmo nível. Então, ao invés de fazer com que o professor levante ou um praticante levante, a gente é que se abaixa e iguala o nível e cumprimenta.